Mensagem de fé, com o pastor Paulo Henrique. O poder da oração. A paz de Cristo a todos os ouvintes desta mensagem. Iremos ler no livro de 2 Reis, capítulo 20, seguidos do versículo 1 ao 6. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Criador. Então disse o Senhor Deus: Eu ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que te sararei ao terceiro dia. Subirás à casa do teu Deus. Acrescentarei os teus dias 15 anos. Amém? Amados, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando o justo ora, sua oração move a mão de Deus. A palavra justo quer dizer íntegro, pessoa justa, fiel, que tem uma vida reta, irrepreensível. E o rei Ezequias era assim. Quando Ezequias assumiu o seu reinado, ele não fez como seus antepassados, que agiram mal diante do eterno Deus, sendo idólatras, infiéis e irreverentes, chegando ao ponto de levantarem imagens e ídolos, colocando-os no templo do Criador e acabando com o culto ao Criador, o Senhor Deus. Porém, irmãos e irmãs e ouvintes desta mensagem, Ezequias foi diferente quando assumiu o seu reinado. A primeira coisa que ele fez foi reparar a casa de Deus, derrubando os ídolos, tirando os ídolos da casa de Deus e restaurando o verdadeiro culto ao Criador. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve ninguém semelhante a ele, entre todos os reinos de Judá. Ezequias se agarrou com Deus e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. O Senhor Deus foi com ele, fazendo com que ele preparasse ou prosperasse aonde quer que fosse. Amados irmãos, um dia o rei Ezequias ficou muito doente e recebeu a notícia vinda da parte de Deus, através do profeta Isaías, que ele morreria. Chorou muito, pois ele não queria morrer naquele momento, e orou ao Criador, apelando pela sua justiça, dizendo: lembra-te, Deus, com retidão, com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E o texto, irmãos, diz que o profeta Isaías ainda não tinha nem bem saído do pátio do palácio, quando o Senhor Deus falou novamente com ele: volta e diz a Ezequias que ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas, e que eu o curarei e acrescentarei a ele mais 15 anos e o livrarei do rei da Assíria. Ezequias tinha compromisso com Deus, e isso fez a diferença.
O homem justo tem crédito com Deus. Quando ele ora, a sua oração o agrada. O Senhor detesta as ofertas e sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Não podemos pensar que Deus sempre atenderá a nossos pedidos, pois Ele é Deus, é eterno, e sua vontade é melhor do que a nossa. Mas a Bíblia, irmãos, irmãs e ouvintes, também diz que devemos nos achegar com confiança diante do trono da graça, para alcançarmos misericórdia e achar graça na hora da necessidade. Isso só é possível porque Jesus Cristo nos reconciliou com o Eterno através de seu sangue. E por causa do justo, o Eterno pode mudar situações e fazer muito além do que pensamos, como foi no caso de Ezequias. Um outro exemplo de vida íntegra e retidão é Daniel. Daniel foi um homem justo e fiel a Deus. Este homem orava constantemente a Deus. E da mesma forma, ele também passou por uma grande provação, por causa da inveja de seus companheiros de trabalho. Estes fizeram uma armadilha para Daniel, a fim de prejudicá-lo. Criaram uma lei onde nenhuma pessoa poderia fazer pedidos a nenhum Deus durante 30 dias. Estes que armaram isso eram aqueles que apoiavam as leis do reinado de Babilônia, mas somente ao rei Dario. Caso contrário, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Porém, Daniel não obedeceu essa lei. E como de costume, ele continuou orando ao Senhor. Ele continuou orando ao Senhor 3 vezes ao dia. E por causa disso, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel era um homem justo e agradava muito ao Eterno. Ele orou ao Eterno, lembrando de sua integridade, e o Eterno enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite inteira com os leões ferozes e não foi atingido por nenhum deles, apesar que eles estavam com muita fome, mas não atacaram Daniel, porque o Eterno era com ele. Assim como estes homens, temos que ser justos, isto é, íntegros, irrepreensíveis e fiéis ao Criador, para que no dia da adversidade possamos ver o nosso Deus agir. A palavra do Eterno diz que o pecado nos separa de Deus e impede que nossas orações sejam respondidas. A palavra do Eterno diz assim: certamente que a mão de Deus não está escondida ou encolhida, para que não possa nos salvar, e nem surdo o seu ouvido, ou seus ouvidos, para que não possa nos ouvir. Mas as vossas iniquidades, o pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Isso está escrito em Isaías 59, 1 e 2. A palavra de Deus também diz que Ele abençoa o justo e o protege como um escudo, isto é, Ele o cerca com suas bênçãos e dádivas. Em Salmos 34, 17 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. E 1 Pedro 3, 12: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Eterno é contra os que fazem o mal. Talvez você reconheça que não tem sido íntegro e fiel a Deus.
mas está arrependido e quer as bênçãos do Eterno em sua vida. Para isso, volte-se agora mesmo para Deus. Clame por sua misericórdia e Ele te perdoará. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito ao Eterno, Ele não o despreza. E Jesus Cristo diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Por isso, tome posse do perdão de Deus, através dessa promessa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Busque ser fiel e andar em santidade, pois essa é a vontade de Deus. Agindo assim, irmãos, com certeza você terá sempre o favor do Eterno e será vitorioso em toda a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Esta é a mensagem de hoje, que todos possam receber em nome do Eterno. Que Deus nos abençoe.